Você tem dificuldades com números ou contas simples? Ou conhece alguém que não consegue lidar com matemática de jeito algum? Isso pode não ser apenas por um ensino ruim, pode ser descalculia. Hoje vamos falar sobre esse transtorno de aprendizagem e explicar como ele afeta crianças e adultos, e responder algumas perguntas comuns sobre esse assunto. Vamos lá! Oi pessoal, eu sou o Dr. Matheus e esse vídeo foi baseado no artigo Descalculia, do cérebro à educação, publicado na revista Science. Esse estudo trouxe algumas informações bem importantes sobre a base neurológica da descalculia, suas causas e também algumas estratégias para lidar com a descalculia. Então fica comigo até o final para a gente entender melhor essa condição. O que é descalculia? Pessoal, a descalculia é um transtorno específico da aprendizagem que afeta a capacidade de compreender e manipular números. A gente estima que entre 3 e 7% da população tem a descalculia, o que a torna tão comum quanto a dislexia, que é uma dificuldade do aprendizado, mas aqui no caso dislexia é para a leitura. A gente sabe que muitas pessoas acham matemática difícil, mas a descalculia vai além disso. Ela afeta, por exemplo, a percepção das pessoas nos números de maneira fundamental. Pessoas com descalculia podem ter dificuldades, por exemplo, em contagens básicas, comparações de quantidades e até na noção de tempo e espaço. Vou dar alguns exemplos. Uma criança com descalculia, ela pode, por exemplo, ter dificuldade em conseguir falar que número é maior entre 8 ou 5. Para fazer isso, talvez ela vai precisar contar na ordem 1, 2, 3, até ver a ordem que chega o 5 e depois a ordem que chega o 8. Também pode ser que tenha dificuldades em encaixar o número dentro de uma sequência de outros números. E pode ser que só consiga isso se ficar contando os números na ordem. E agora, tanto crianças como adultos podem ter alguns problemas para principalmente contagens regressivas. No caso de crianças, normalmente crianças com 6 anos já conseguem fazer a contagem regressiva a partir de 10, 10, 9, 8, sem precisar de um apoio visual, isso com facilidade. Mas se tiver bastante dificuldade, isso até já pode sinalizar talvez uma descalculia. Já no caso de adultos, pode ser difícil subtrações de cabeças, por exemplo, 100 menos 7, depois 93 menos 7, ou também podem ter dificuldades em estimar quantidades ou valores. Vou dar um exemplo. Pensa em qual deve ser a altura em metros de uma casa com 3 andares. Pensa aí. Qual que é a resposta? O normal para essa pergunta, pessoal, seria alguém responder algum valor entre 8 e 12 metros. Mas agora, se um adulto responder algo muito diferente disso, isso pode ser um indício de descalculia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreva no nosso canal para você continuar recebendo vídeos sobre transtornos diversos. O que causa a descalculia? Pessoal, a descalculia tem uma base neurológica bem estabelecida. Tem alguns estudos que mostram que ela está relacionada a alterações no sulco intraparietal, que é uma região do cérebro responsável justamente pelo processamento numérico e matemático. E além disso, pessoal, tem pesquisas que também mostram que a descalculia tem um forte componente genético. Estudos comparando gêmeos idênticos e gêmeos fraternos, que são os que nasceram juntos, mas têm a genética diferente, eles mostram que aproximadamente 30% da variação genética na habilidade em matemática ocorre de maneira única, ou seja, que não está relacionada a outras habilidades, como leitura, ou até a falta de concentração. Mas o ambiente também tem um papel importante. Um ensino de matemática inadequado, ele pode agravar os sintomas da descalculia, dificultando ainda mais a aprendizagem dessa pessoa. No Brasil, pessoal, a gente sabe que, infelizmente, o ensino de matemática enfrenta alguns desafios e pode ser difícil diferenciar um aluno que tem dificuldades normais daqueles que realmente podem ter a descalculia. Diagnóstico da descalculia. Então, o diagnóstico da descalculia é clínico. Ele vai ser baseado principalmente na avaliação médica e pode ser baseado também em alguns testes ou até na análise do currículo escolar. Por exemplo, imagina um menino que vai relativamente bem em tudo, exceto em matemática, mas a matemática tem um rendimento muito pior do que em todo o resto. Pode ser que seja descalculia. A gente precisaria avaliar umas outras questões. E não há, então, nenhum exame laboratorial ou de imagem que consiga fazer o diagnóstico de descalculia. Então, pessoal, esse diagnóstico ele pode ser desafiador porque muitas crianças elas têm dificuldades em matemática por conta, por exemplo, de um ensino inadequado, ou às vezes não teve estímulo apropriado em sua residência com seus pais. Então, pessoal, é muito comum acontecer também
comorbidades com pessoas que têm descalculia, ou seja, essa pessoa ter outros diagnósticos. Por exemplo, muito comum ter o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tem estudos que mostram que de 20 a 60% das pessoas com descalculia também têm TDAH. Já a dislexia, que é a dificuldade específica para ler, também é muito comum. A coexistência de dislexia e descalculia acontece de 10 a 40% dos casos. E tem gente que também pode ter ansiedade de matemática, significar ficar ansioso nessas situações em que precisa lidar com números. Isso piora ainda mais o desempenho dessa pessoa. Tratamento e estratégias. Pessoal, a descalculia não tem cura. Então, quem recebe esse diagnóstico vai manter para o resto da vida, mas ela pode ser amenizada. Significa, a dificuldade sempre vai existir, mas talvez tem maneiras de a gente amenizar essas dificuldades. Por exemplo, com alguns métodos mais adequados. Então pode ser interessante a gente procurar, por exemplo, alguns métodos de ensino adaptativos. Pode ser, por exemplo, interessante para algumas crianças fazer uso de alguns objetos concretos, que vai deixar a matemática menos abstrata. Por exemplo, usar alguns blocos, tudo isso para conseguir ensinar alguns conceitos matemáticos até mais básicos. Também existem alguns jogos voltados justamente para a percepção matemática. Por exemplo, tem esse daqui que eu estou mostrando, que é o The Number Race. Você vê que tem que colocar o número apropriado no espaço apropriado, aí o carrinho vai andando. Recomendo vocês tentar jogar, é menos fácil do que parece. E além disso, também pode ser interessante tentar ensinar matemática por meio de experimentos do dia a dia. Por exemplo, medir ingredientes ao cozinhar, calcular alguns trocos nas compras que forem fazer, tudo isso deixa a matemática mais atraente, mostrando sua prática para o dia a dia justamente. Mas o que muitas pessoas de fato fazem mesmo é o uso de calculadoras, como ferramenta para conseguir compensar essa dificuldade que elas têm. Tem gente que, por exemplo, usa calculadora para calcular quanto é 50 mais 70, enfim, dificuldade. E é muito importante, pessoal, a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo uma criança for diagnosticada com descalculia, melhor será o impacto dessas intervenções que a gente vai fazer, isso no seu desenvolvimento. E a adaptação escolar e o acompanhamento especializados são fundamentais para garantir que esse aluno não fique atrás de sua turma. Bem, vamos ver algumas perguntas frequentes que a gente achou sobre esse assunto na internet. A primeira, a descalculia some com o tempo? Então a gente já falou que descalculia não some, quem tem esse diagnóstico continua a ter ao longo de toda a vida, mas ela pode ser amenizada, se a gente conseguir desenvolver estratégias para o ensino, ou até usar algumas ferramentas como calculadoras, por exemplo. Tudo isso pode fazer com que essa pessoa lide mais fácil com essa dificuldade, ela sempre terá, mas pode ser amenizada. Descalculia é causado por alguma falta de esforço ou preguiça? Então não, falamos que até tem evidências biológicas, alterações cerebrais, alterações genéticas também, então não tem relação nenhuma com motivação ou falta de dedicação. Se uma criança não aprende matemática na escola, ela vai ser diagnosticada com descalculia? Então não, a gente não consegue falar isso porque o diagnóstico ele precisa também de uma avaliação médica detalhada para conseguir diferenciar as causas biológicas, uma causa perene que ela teria, de o que poderia ser apenas um ensino ruim ou até um outro diagnóstico, por exemplo, muito comum ter TDAH. E talvez por isso que ela não dá a atenção devida e não consegue aprender, ou até pode ser que ela tenha deficiência intelectual. E se for isso, vai ter uma dificuldade generalizada em áreas diversas do ensino. Adultos também podem ter descalculia? Podem, Falamos que é um diagnóstico perene, que dura a vida inteira, mas pode ser que algumas pessoas até só descubram que têm a descalculia na vida adulta, quando elas percebem que têm muitas dificuldades com números e situações do dia a dia que são incompatíveis com outras situações que elas fazem com muita facilidade. Então isso seria um exemplo de uma situação que talvez pode ter um indício de descalculia. Mas nessas suspeitas também a gente sempre tem que pensar na possibilidade de que ela apenas não teve um ensino adequado. Então, pessoal, a descalculia é um transtorno real que afeta muitas pessoas, mas com o diagnóstico correto e estratégias adequadas, é possível superar essas dificuldades e até desenvolver uma relação mais positiva com os números. Agora eu quero saber de você. Você sabe a tabuada? Sabe quanto é 1 mais 1 vezes 2? Se você acha que é 4, procure um professor. Mas se acha que é 5, procure um psiquiatra. Valeu, pessoal! Se inscreva no nosso canal, clica no sininho e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que poderiam gostar de ver. Até a próxima!